Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Começando mais uma live, mais um encontro matinal aqui no Projeto 626. Nosso encontro matinal de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Independentemente se estiver calor, estiver frio, se estiver chovendo, não estiver chovendo, aqui estamos para esse nosso bate-papo. Só se não tiver internet, né? Mas é um prazer imenso recebê-lo, é um prazer imenso recebê-la para esse nosso encontro matinal, tá bom? Jussara, muito bom dia. Tati, muito bom dia também. Bem-vindas a esse nosso encontro, tá bom? Cada manhã um tema diferente, cada manhã vamos abordando aqui assuntos interessantes, não é? Que vão nos trazendo informações, vão nos trazendo conhecimento a respeito do dia a dia, a respeito de síndromes, a respeito de transtornos, de personalidade, de temas variados, de comportamentos variados. Por que agimos assim, por que reagimos daquela forma, de que maneira o nosso comportamento interfere na vida do outro, de que maneira nossa reação interfere na reação do outro e assim por diante. A linda camisa, obrigado, Jussara. Tô chique hoje, tão chiqueiro só, né? Bem, então, vamos trabalhar a respeito disso, para falarmos a respeito de comportamentos. E hoje o tema é desconfiar dos outros. Por que nós desconfiamos tanto dos outros? Quando que a desconfiança ela é fundamentada, ela é pertinente, ela é necessária, e quando há desconfiança, ela extrapola os limites. Será que nós sabemos dosar isso? Será que nós conseguimos entender isso e o porquê agimos dessa forma? Bem, vamos falar na live de hoje, tá bom? Rita Moura também, muito bom dia. Franco também, muito bom dia. Bem, então a desconfiança, de que maneira? Lembremos-nos de que desconfiar de alguém é antecipar uma situação, antecipar um estado. Às vezes, eu ter uma reação ou uma ação comedida, contida por desconfiar, ou seja, evitar que eu tenha alguma ação, que eu entre em algum relacionamento, algum trabalho, enfim, alguma situação por desconfiar do outro. Essa desconfiança do outro pode acarretar, pode trazer problemas. Mas é claro que no primeiro momento a desconfiança é salutar, a desconfiança é um estado de alerta, não é? Então desconfiar é prudente e natural. Afinal, há muita coisa errada por aí, por isso estar alerta é importante e recomendável. É claro que nós vemos muitos golpes, nós vemos muitas situações, nós vemos muita bandidagem, nós vemos muita picaretagem, chantagem, assim por diante. Então, desconfiar de algumas situações é necessário. É um estado de alerta, é prudente para que a gente evite cair em armadilhas, cair em arapucas, cair em situações embaraçosas, em situações complicadas, não é? Então, este desconfiar é natural, é prudente em certas situações, em determinadas situações. Célia Mara, também muito bom dia. O problema é quando este excesso de desconfiança me leva a perder oportunidades na vida. Oportunidade de um bom relacionamento, oportunidade de um emprego, oportunidade de um bom negócio, oportunidade de uma boa relação, oportunidade, enfim, de um crescimento, de uma ascensão profissional ou pessoal. Então, a desconfiança, embora ela seja necessária, ela fica ali passeando, permeando o ideal e ela às vezes extrapola esse limite e nos traz alguns prejuízos. No entanto, vamos trazer alguns aspectos da desconfiança, não é? Então, a pessoa, quando um dos primeiros medos, que nos levam a desconfiar, é o medo de ser traído. Por exemplo, eu vou iniciar um relacionamento amoroso e eu morro de medo de ser traído. Por algumas questões minhas já dentro de mim, então isso me leva a desconfiar do outro, a desconfiar da relação, a desconfiar que não vai dar certo. Eu começo a desconfiar, ou seja, a não confiar mais naquela relação, naquela possibilidade.
medo de perder espaço ou liberdade. Então eu desconfio que aquela relação vai me tirar a liberdade, eu não vou poder mais ser eu, vou perder minha individualidade, eu vou perder o meu direito de ir e vir, o meu espaço, enfim, aquele espaço que eu ocupo, ele será muito mais limitado e assim por diante. É claro que toda conquista vai implicar invariavelmente numa renúncia. É evidente, se eu sou solteiro e quero ter uma relação amorosa, é claro que isso vai me custar algumas coisas. É claro que eu devo abrir mão de algumas coisas. Afinal de contas, a vida de casado é bem diferente da vida de solteiro. Portanto, toda conquista vai requer sempre uma renúncia, evidentemente. Mas este medo de perder o espaço, este medo de perder a liberdade faz com que eu desconfie da própria relação. Às vezes não é nem do outro, mas da própria relação. E não vai dar certo porque eu vou ter que fazer isso e aquilo e tal. Então percebamos que o excesso de desconfiança pode nos provocar perdas de oportunidades também. Medo de ser julgado pelo que é. Quando nós iniciamos uma relação amorosa, por exemplo, uma relação de amizade, uma relação no grupo de amigos, eu desconfio que o outro vai me julgar, eu desconfio que o outro vai me condenar, vai me censurar, que o outro vai me avaliar, que o outro vai me negar, que o outro vai me reprovar e assim por diante. Então, esta desconfiança de que isso vai acontecer acaba por me impedir, por me tirar essa oportunidade de tentar, de fazer, de lutar por aquilo que às vezes eu quero, não é? Eu sou impelido a querer, mas imediatamente essa minha estrutura, esta minha mania de não confiar em mim mesmo primeiro, faz com que eu desconfie do outro. Medo de se frustrar e medo de se sofrer também são fatores que nos levam a desconfiar do outro. Desconfiar do outro não é necessariamente da outra pessoa, mas é do outro, pessoa, possibilidade de ascensão, da situação, do emprego, da amizade, daquele lugar, enfim, daquele ambiente social e assim por diante. Então, medo, esses medos, frustrações, sofrimento, perda de liberdade, traição, humilhação, julgamento, tudo isso me leva a desconfiar sempre lá fora. Mas, porém, todavia, contudo, essas questões podem estar dentro de nós, conforme nós vamos falar na live de hoje, tá bom? A desconfiança sobre o outro, ela só não é prejudicial para mim quando ocorrem determinadas situações. Quer dizer, eu não vou ter prejuízos quando essa minha desconfiança atender a alguns requisitos, não é? Bom dia, segura. Érica Feitosa também, muito bom dia. Bem, quando, por exemplo, essa minha desconfiança ela é pertinente, ela procede, não afeta a minha maturidade. Não afeta a minha maturidade. Eu sei exatamente bem que aquela desconfiança é pertinente, ela procede, ela é real, não é nada paranoico, não é nada inventado por mim, enfim, não atinge a minha maturidade. Não faz com que eu mude minhas decisões, minhas percepções ao redor de mim, das minhas coisas, de tudo que me rodeia. Quando não afeta o meu crescimento pessoal. Então essas desconfianças, por exemplo, eu desconfio de um golpe, desconfio de uma situação qualquer, enfim, mas isso não vai afetar o meu crescimento pessoal, não vai afetar o meu crescimento profissional, não vai interferir nas minhas decisões, não vai mudar o meu bom senso a respeito das coisas, não é? Eu estou diante de uma situação que eu estou percebendo que trata-se de algo ilegal, trata-se de algo errado, não quero me envolver, mas isso não vai atingir, enfim, não vai abalar o meu bom senso, o meu discernimento, o meu crescimento pessoal. Quando isso não afeta o meu trabalho também, não fico ali com uma neurose obsessiva, o tempo todo pensando naquilo, pensando, se não interfere, então trata de uma desconfiança natural, de uma desconfiança pertinente, de uma situação real, que ela existe, e aquilo não interfere no meu dia a dia, quando não vai interferir nos meus estudos, quando não vai interferir nas minhas relações. Então, na verdade, a desconfiança de situações reais, de fatos, de coisas que estão acontecendo, é natural que desconfiemos, é um estado de alerta, é o que chamamos de uma ansiedade pré-evento, não é? É natural que fiquemos ansiosos
né, tensos, desconfiados, apreensivos diante de uma situação, por exemplo, nova. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, vou fazer o vestibular, eu vou comprar um carro, eu vou iniciar um relacionamento, eu vou mudar de cidade, mudar de emprego, enfim, eu fico num estado de alerta e cheio de desconfianças. Será? Então eu fico ponderando as situações, colocando naquela balança mental prós e contras, situação atual, situação desejada. Então esse tipo de desconfiança, de estado de alerta, eles são pertinentes, são naturais e necessárias, eu diria, não é? Mas não podem interferir no meu dia a dia, naquilo que eu sou, nas relações nas quais eu estou envolvido. Desde que isso não interfira, eu percebo que aquela não me trava, não me cerceia, não me prende, não faz com que eu fique com a bunda na cadeira e braço cruzado o tempo todo. Ok, é um tipo de ansiedade e desconfiança necessária que, eu repito, é um estado de alerta, não é? Bom dia, Inaldo. Bem, agora cuidado, a desconfiança exagerada, ela pode revelar algumas coisas a respeito de nós mesmos. Se essa minha desconfiança é exageradamente extrapolada, se ela extrapola este limite que eu falo sobre a não interferência na minha vida pessoal, profissional e assim por diante, meu bom senso, meu discernimento, meus valores, minhas crenças, assim por diante. Se eu desconfio demais da pessoa, pode ser que eu esteja me colocando como situação do dono da verdade. Eu acho que a verdade está só comigo, e aí eu desconfio do outro, que o outro, ao argumentar comigo, ele quer me desconstruir, ele quer me denegrir, ele quer me colocar para baixo, ele quer me desdenhar. E por eu considerar-me o dono da verdade, não admitir o adverso, não admitir o controverso, eu acabo desconfiando do sujeito. Quer dizer, eu escapo, eu fujo do tema em si, do mérito da questão, e começo a desconfiar do outro. Aqui, minha mana, também muito bom dia. Isso pode denotar também que eu não aceito críticas. Então perceba que esse excesso de desconfiança do outro pode, na verdade, revelar algo de mim. Pode estar falando algo de mim, não propriamente do outro, não é? Pode ser que eu não aceite críticas, que eu não saiba lidar com críticas. Pode ser também que eu não admita que o outro mude a minha forma de fazer as coisas ou de pensar, porque tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. E uma forma de impor isso, uma forma de negar, de racionalizar isso, para não parecer que eu sou metido, para não parecer que eu sou o sabichão, eu começo a desconfiar, a subjugar a ideia do outro. Eu desconfio, então, este excesso de desconfiança eu vou deslocando para o outro, não é? Eu não tolero o adverso. Então é exatamente isso. Pode ser que eu não tolere o adverso, não tolere a crítica, não tolere a opinião do outro, e por isso eu passo a desconfiar e até a falar a respeito disso. O sujeito deve estar falando isso por causa disso, ele deve estar propondo isso por causa disso. Entende? Então pode ser que essa questão, esse excesso de desconfiança, seja um conteúdo meu e não propriamente um conteúdo do outro, que ele pode estar desarmado, ele pode estar disposto realmente a propor mudanças, a propor novas ideias, mas este conteúdo estando em mim, eu passo a desenvolver essa desconfiança exagerada neste outro. Ok? Se não for do meu jeito, nada feito. Se não for do meu jeito, nada feito, não é? Então você percebe, meu querido, minha querida, que pode ser que esta desconfiança que eu tenho, exagerada, infundada desse outro, seja um conteúdo não trabalhado dentro de mim, seja uma fraqueza minha. E vamos falar daqui a pouco na psicoterapia como é que nós vamos tratar esta questão, não é? Há outro fato importante quando eu desconfio demasiadamente do outro. Um exemplo que eu gosto de dar vejo que é uma desconfiança infundada, que é um conteúdo meu. Por exemplo, estamos numa sala, eu e você, de repente eu deixo a minha carteira ali, com meu relógio, com minhas joias, enfim, e digo, com licença, eu vou sair um pouquinho, vou até o banheiro e volto. E lá no banheiro eu fico pensando, meu Deus, eu deixei a minha... Olha, desconfiado. Eu deixei a minha carteira na mesa, e tem dinheiro dentro, deixei minha joia, deixei meu relógio. Será que ela não vai roubar?
Será que ele não vai fuçar a minha carteira? Será que ele não vai pegar alguma coisa de mim? O que isso pode revelar? Pode revelar que eu talvez não resistisse e fizesse isso. Talvez eu tivesse a possibilidade de fazer isso. Uma pulsão, um impulso dentro de mim. Então, por não admitir que provavelmente eu faria isso, eu desloco para o outro. Eu projeto no outro e começo a desconfiar no outro, porque eu quero negar que isso pode estar em mim. Você entende o que é a observância, os caminhos de investigação da psicanálise? Então, essa desconfiança exagerada no outro pode ser um conteúdo meu. Pode ser que eu não admitindo, eu não quero admitir, esse impulso vem, esse desejo vem. Se fosse o contrário, não é? Estivéssemos na mesa, o outro tivesse saído e deixado a sua carteira tal, talvez eu temesse não resistir e fosse ali fuçar alguma coisa e possivelmente até pegar alguma coisa, não é? Então, quando eu penso, tenho esse impulso, não admito, crio uma tensão psíquica e com um mecanismo de defesa eu desloco para o outro, na forma de desconfiar do outro. Será que ele vai mexer nas minhas coisas? Você entende então que este desconfiar, o desconfiar dos outros, há um limite, há uma linha tênue que separa a desconfiança real, pertinente, compreensível, até necessária, desta desconfiança exagerada, que extrapola os limites, que extrapola a naturalidade da coisa, não é? Manuela, também muito bom dia para você. Em Sarmento, também muito bom dia. Bem, outra questão importante, temos que considerar o que é uma desconfiança paranoica. Meu querido, minha querida, o que é uma desconfiança paranoica, não é? Nós nos deparamos às vezes com muitos casos assim, às vezes não, é muito frequente, não é? De pessoas que têm uma desconfiança exagerada do outro ou da situação por manias persecutórias. O que é mania persecutória? Acha que tudo conspira contra ele. Tem mania de perseguição, mania de que estão agindo, atuando contra ele. Acredita que o marido, que a esposa, que o filho, que o vizinho, que o patrão, enfim, que um colega, que um amigo está perseguindo. Faz tudo para persegui-lo, faz tudo para atingi-lo, faz tudo para magoá-lo, faz tudo para prejudicá-lo, não é? Então isso é muito complicado e transforma-se então na desconfiança. Manias persecutórias é porque eu estou desconfiado de que alguém está me perseguindo, de que alguém está arquitetando, engendrando alguma coisa contra mim, entende? Então temos que entender que pode ser algo também persecutório, mania persecutória, uma coisa meio paranoica, um preconceito formado sobre algo. Quando eu tenho um preconceito formado sobre algo, eu não vou admitir, então, a interferência, a opinião deste outro, eu acabo por desenvolver teorias conspiratórias na minha cabeça, achando que tudo conspira contra mim, achando que aquilo que eu aprendi é verdade e qualquer pessoa que tente mudar é porque quer me persuadir, é porque quer me alienar, porque quer me cooptar e assim por diante, por esta questão de preconceito, ou seja, um conceito formado anteriormente. Eu vou então achar que há uma conspiração contra mim, não é? Isso é algo paranoico. Temos que entender então que a desconfiança mudou de lugar. A desconfiança natural, necessária, pertinente, procedente, aquela que procede, mudou de lugar, cedendo espaço para a paranoia, que eu começo a desconfiar demasiadamente sem qualquer fundamento, né? Obsessão e imediatismo, por exemplo. Quando eu tenho uma neurose obsessiva, os obsessivos perversos, enfim, são muito mais imediatistas, querem o prazer rapidamente, querem a satisfação imediata, querem uma resposta imediata, uma solução muito rápida das coisas. E quando isso não acontece, e nem sempre acontece desta forma, eu passo a desconfiar que isso não está acontecendo porque o outro não permite, é porque o outro proíbe, é porque o outro cerceia, é porque o outro não quer, e se o outro cerceia, o outro não quer, é porque quer me prejudicar. Percebe que isso é meio paranoico, é uma alucinação, é uma imaginação.
Então essa desconfiança vai ganhando outro nome, não é? Quando eu passo a ter essa desconfiança exacerbada, essa desconfiança já até com argumento, está fazendo isso por causa disso, porque quer me ferrar e assim por diante, não é? E outra coisa é quando eu desloco esse sentimento para o outro. No exemplo que eu dei agora, que eu fui no banheiro, deixei minha carteira ali na mesa e comecei a desconfiar, será que ela vai mexer, vai pegar o meu dinheiro? Perceba que eu estou deslocando. Eu desloco um sentimento meu para o outro. Eu desloco o medo meu para o outro. Isso é meio paranoico, não é? Então, aquilo que eu não admito, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não aceito, eu acabo por deslocar para o outro. Isso é meio paranoico. Eu desloco para o outro e passo a acreditar naquilo. Eu talvez mexeria na carteira daquela pessoa para ver o que tem, bisbilhotar ou pegar alguma coisa dali, mas eu não admito, porque eu sei que isso é errado, eu sei que isso é um crime, eu sei que isso não é legal, não é salutar para a amizade, não é ético, não é moral e até um crime, eventualmente, se eu me apropriar de alguma coisa. Mas como eu não admito isso, eu acabo por deslocar achando que será que ele vai fazer aquilo? Ao imaginar que que o outro faria aquilo, eu alivio a minha tensão psíquica, alivio essas minhas pulsões, no sentido de que será que eu faria igual? Isso é meio paranoico, você percebe que não estamos falando mais de uma simples desconfiança. Olá, alô, alô, eu tenho aqui passando na sua rua vendendo uma mercadoria que custa 30, eu vendo por apenas 15. Você vai falar, é muito bom para ser verdade, né? Você corre lá para ver, pode ser real, não pode ser real, pode ser charlatanismo, pode ser estelionato, pode ser uma série de coisas, não é dessa desconfiança que estamos falando, não é? Outra coisa importante, então, é identificar as possíveis causas da desconfiança. Bem, então nós temos experiências traumáticas recentes. Lembra-se, meu querido e minha querida, que ontem nós falamos aqui na live de ontem do coração peludo, não é? Daquela pessoa que experiências anteriores me levam a desenvolver um coração peludo, uma certa frieza, indiferença, afastamento, tal, até me privo de algumas coisas em função de experiências traumáticas. Se você não viu a live de ontem, está aqui, coração peludo. Também essa desconfiança pode ser consequência de experiência traumática, não é? Eu me envolvi em alguma situação, não me dei bem, eu já comprei... Olha o carro do ovo, por aí é 30, aqui só paga 15. Você vai lá, comprou os ovos por metade do preço e metade estava estragado. Então, se amanhã o carro passar de novo, você não vai comprar de novo. Você vai falar, não. Eu já tenho uma experiência traumática, paguei metade do preço, mas metade dos ovos estavam estragados. Então, na verdade, eu acabei pagando a mesma coisa. Então, situações assim, onde você teve uma experiência, envolveu-se numa amizade, você foi a algum lugar, por exemplo, e alguma coisa de ruim aconteceu ali, aquela pessoa te fez um mal, na empresa, aqueles colegas sanguessugas, né? Aquele que sempre te explora, suga o seu sangue, você vai desenvolvendo uma casca, né? Uma armadura e passa a desconfiar de futuras relações que te levem a lembrar-se daquele momento traumático. Então isso pode desenvolver na gente esta mania de desconfiar, não é? Este desejo, essa obsessão por desconfiar das pessoas ou muita dificuldade para confiar no outro, não é? Outra coisa que está relacionada imediatamente a isso que eu falei são os prejuízos, né? Se eu vou querer comprar coisas muito baratas, se eu vou querer contratar serviços meia boca, então eu acabo por desenvolver esta questão de desconfiar. O barato sai caro, o que é um ditado popular verdadeiro e pertinente, né? Quem desconfia demais de traição é porque provavelmente trairia e não admite. Há um estudo nesse sentido, Jussara, que nos leva a acreditar que sim. Quem desconfia exageradamente de que o outro vai trair é porque provavelmente o fez ou tem vontade de fazer. Esta é uma verdade. O Freud vai nos dizer que o ciúme obsessivo, o ciúme bom é necessário.
aquele ciúme que eu quero preservar as minhas coisas, preservar o meu amor, preservar esta camisa que você falou que é bonita, preservar o meu emprego, preservar o meu carro, preservar, enfim, as coisas ao meu redor, porque eu gosto delas. Então, esse é um ciúme natural. O ciúme obsessivo é aquele infundado. Por exemplo, eu estou com a minha esposa numa praça, em algum lugar, passa um rapaz, não é? Enfim, todo sarado, todo lindão, todo cheio de, como é que chama? Barriga trincada e tal. Eu olho para aquilo e imediatamente eu tenho um sentimento de que eu gostaria de ser, eu gostaria de ter, gostaria de ser igual, mas eu não tenho aquele corpo sarado, eu não tenho aquela formosura, aquela elegância, aquela idade, aquele charme, aquela beleza, enfim, aquele porte. Imediatamente eu desloco para minha mulher, dizendo assim: tá olhando o quê? O que você está olhando? O que você está vendo? E tal, papapá. Ela nem percebeu nada da situação. Eu acabo deslocando um sentimento meu, um ciúme excessivo. E este ciúme não é exatamente em relação dela para ele, mas meu para ele. Então esse deslocamento, ciúme de não ser, ciúme de não ter, ciúme de não ser igual e assim por diante, esta obsessão pode interferir sim nas relações. E essa questão de eu desconfiar demais do outro, a exemplo da carteira da mesa, a exemplo de uma traição numa relação amorosa, pode sim nos levar a isso. É o desejo de fazê-lo. Agora, esse desejo de fazê-lo, há muitas outras questões por trás que nós temos que analisar. Não é simplesmente assim: quem desconfia que o outro vai trair é porque quer trair, ponto final. Não, não é ponto final. Há uma série de fatores a serem conversados, senão estaríamos generalizando qualquer pessoa que desconfia. Porque há situações reais, há situações pertinentes, há situações em que ele ou ela descobre que o parceiro, que a parceira está realmente traindo, há evidências, há quase que provas cabais, então aí é diferente. Não é dessa situação que estamos falando. Mas quando Freud vai falar do ciúme obsessivo, deste deslocar para o outro, esta desconfiança, pode ser que esse conteúdo esteja em mim, sim. Apenas para deixar muito claro que não é tão simples. Sim, procede o que você está falando, não é? Mas isso não quer dizer que em todas as vezes seja exatamente isso. Pode haver outras circunstâncias, pode haver paranoia, pode haver mania persecutória, pode haver uma série de outras questões e não o desejo real de traí-lo. Pode ter autossabotagem, pode ter uma série de questões envolvidas e por isso a pessoa ela fica arrumando desculpas, arrumando argumentos, conspirações, né, teorias conspiratórias e dizendo que o outro vai traí-la. Mas pode ser uma espécie de autossabotagem também e não um desejo de trair, tá bom, Jussara? Então tudo isso, ferida emocional da traição também pode levar a pessoa, Paula, bom dia, também pode levar a pessoa a ter esse comportamento de desconfiança exagerada do outro, não é? A criança, quando sente-se traída, não é? A traição, as feridas emocionais, né? Justiça, abandono, a humilhação, a traição e assim por tudo isso, a ferida da traição, ela vai ser crucial, não é? Na vida adulta, porque vai fazer com que essa criança desenvolva exatamente a dificuldade, este adulto, de confiar nas pessoas, confiar nas relações, de ter relações muito próximas, muito íntimas, não é? Então vai desenvolver uma carapaça, uma máscara, digamos assim, da rigidez de uma pessoa mais difícil de ser penetrada, difícil de ser convencida, porque ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. Então pode ser, as causas são muitas possibilidades, é por isso que no processo de análise pessoal, diante do psicanalista, nós vamos traçar essa linha de investigação para entendermos, primeiramente, desenvolver o autoconhecimento do nosso paciente, não é? Para que ele consiga desenvolver a autoconfiança, para que ele consiga separar as questões traumáticas do presente, consiga conversar com a sua criança, consiga trazer para a consciência aquelas questões inconscientes e assim elaborar, assim ressignificar, entender que experiências traumáticas elas ficaram no passado, né? Aliás, uma das bases da psicanálise é exatamente isso, né? Enquanto as questões estão inconscientes, nós sofremos, temos os sintomas. Depois que trazemos aquilo para a consciência, então devemos nos perguntar: o que é que eu vou fazer com isso agora, né? O passado nós não mudamos. O passado já aconteceu, fatos que aconteceram já aconteceram, não mudamos mais.
Agora, quando eu tomo conhecimento disso, eu trago para a consciência o que é que eu vou fazer com isso. Então, não é mais passado. Agora eu tenho consciência disso. Aconteceu, já fiz, já me envolvi com isso, já sofri isso, já provoquei isso, ok. E agora? Agora é presente. Eu já sei o que é que eu vou fazer com isso. Então, o passado nós não mudamos. O que é que eu vou fazer com esse passado hoje e amanhã é a nossa proposta e nós conseguiremos entender isso no processo de análise pessoal. Tá bom, minha querida, minha querida? Um grande beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso. E nós temos aqui o nosso encontro matinal, de segunda a sexta-feira, cada dia um tema diferente, não é? Para debatermos. Se quiser propor um tema, se você quiser que a gente converse sobre alguma coisa que você julgue importante, manda para a gente, manda uma mensagem, pode comentar aqui mesmo na live ou mandar no direct, enfim, pelo WhatsApp, da maneira que você quiser. Nós traremos aqui esses temas para o debate, tá bom? Grande beijo para você e um ótimo dia!